Muito bem. Bem, em primeiro lugar, queria agradecer o convite que me foi feito para estar nesta sessão. Agradecer também ao José Carlos Lourenço e, enfim, toda a organização. Tenho um bocado de receio, de recepção àquilo que vou dizer, mas eu acho que são alguns alertas que são importantes porque às vezes trabalhamos num ecossistema muito fechado e não percebemos as dificuldades que existem. Bem, enfim, o primeiro aspecto é para onde caminha o planeta. Enfim, eu acho que a generalidade das pessoas, embora haja um número muito grande de gente que o contesta, mas não sendo especialista em climatologia, não tenho dúvidas que estamos a viver uma situação, enfim, de transição, uma situação de agravamento das condições da vida humana na Terra e, portanto, temos aqui um problema que não é um problema da sobrevivência do planeta, é o problema da sobrevivência da espécie humana no planeta, nas condições em que nós possamos existir enfim, e progredir. E um dos exemplos, há muito mais métricas, mas um dos exemplos são os fenómenos climáticos extremos, e nós podemos ver que os fenómenos climáticos extremos são hoje muito mais comuns do que eram no passado, e, portanto, basta a nossa vivência individual para estarmos absolutamente convictos disso. Enfim, quando eu era aluno do secundário, dizia-se sempre que o clima era algo que mudava ao longo de períodos que não correspondiam ao tempo histórico de cada indivíduo. E, portanto, que isso era inobservável. Eu andei no liceu no fim dos anos 70. E hoje em dia, enfim, nós estamos a viver alterações que são óbvias. O tema da descarbonização. O primeiro aspecto que eu queria dizer é que, enfim, ela não é fácil e os objetivos que temos para a frente não são fáceis, mas se olharmos para o passado, nós verificamos que é possível fazê-la e que a União Europeia tem sido líder nesse processo. Eu não tenho aqui os dados, mas posso dizê-los com segurança. É perfeitamente possível, tem sido perfeitamente possível compatibilizar o crescimento económico com a descarbonização. E aqui o ponto tem a ver com a organização da atividade e, sobretudo, com a evolução tecnológica. E, portanto, é um tema que, enfim, as discussões podem ser longas sobre isto, mas há uma questão. Estamos em processo de descarbonização, temos objetivos muito amplos e muito grandes pela frente, se não quisermos ter uma disrupção climática maior do que aquela que, enfim, é possível que ainda esteja no caminho crítico em relação ao nosso futuro. Um outro aspecto é que a descarbonização não acontece simultaneamente em todos os setores e em todas as atividades à mesma velocidade. Ela depende muito da evolução da tecnologia e depende muito também da predisposição para fazer as mudanças nos diferentes setores, por forma a que ela possa produzir efeitos. E nós verificamos que, por exemplo, hoje, na produção de energia, já agora, estes cortes não têm nada a ver com a intermitência das renováveis. Na produção de energia, nos automóveis, nos métodos de construção e operação de edifícios, estamos bem mais à frente, mas estamos ainda muito longe daquilo que precisamos de fazer, enquanto que há uma série de áreas, como o shipping, embora comecem a haver algumas alternativas, mas são hiperminoritárias, na aviação, na produção de cimento, de plásticos, de aço, em que a preocupação existe, o potencial para descarbonizar existe, mas estamos numa fase muito mais precária da evolução no sentido da descarbonização. Portanto, é um processo que não ocorre, em boa parte por razões tecnológicas e por razões científicas, à mesma velocidade em todos os setores e em todas as atividades. Um outro aspecto importante é que, se nós pensarmos para os objetivos da União Europeia a 2050, nós vamos verificar que alguns setores vão ter nos próximos anos que cair muito mais no seu contributo para a emissão de CO2, porque estamos a falar que isto tem que acontecer na construção, tem que acontecer nos transportes,
e os progressos, enfim, serão muito grandes na próxima época em expectativa. O problema é que às vezes estes gráficos vão-se transladando para a direita. A indústria tem progredido e temos o problema, e temos aqui o problema agrícola, em que provavelmente vamos ter emissões, porque, enfim, temos que alimentar a população. Embora também haja aqui muito esforço que esteja a ser feito e muita coisa que possa vir a ser feita pela frente. Portanto, há aqui um esforço grande, e o esforço grande de descarbonização deve produzir grandes resultados na década de 2040. Isto é a previsão da União Europeia. Agora, para lá chegar, é preciso ultrapassar uma série de problemas que nós temos neste momento em cima da mesa, e eu vou abordar alguns. Um outro aspecto é que os objetivos que são postos às empresas estão claramente abaixo daquilo que é necessário para os objetivos de descarbonização. Por exemplo, em termos de transportes e em termos da própria indústria. E por isso, e sem as empresas, nós não temos descarbonização, porque não é alguém no Ministério do Ambiente, ou na APA, ou numa entidade reguladora, ou no Parlamento Europeu, que, enfim, nos dá os instrumentos para podermos descarbonizar. As pessoas podem determinar datas, podem fazer o que quiserem, mas no fim do dia é no terreno que este processo se desenrola. Um outro aspecto que é importante é que nós temos aqui um conjunto de barreiras que são grandes, e a questão tecnológica e também o enquadramento regulatório são importantes, e acontece que esta descarbonização, para ocorrer, vai implicar que não haja estrangulamentos em resultado das tensões geopolíticas que têm vindo a aumentar. Como nós sabemos, a descarbonização, nomeadamente nos transportes, depende bastante do acesso a um conjunto de metais, que não são os metais que estiveram na base, enfim, do desenvolvimento anterior e atual. E ainda hoje de manhã a China pôs a notícia de que vai restringir fortemente o acesso de terceiros às matérias-primas raras, em que é uma fonte importante dessas matérias-primas e onde é um produtor importante. E, portanto, vamos ter aqui, enfim, na jogada geopolítica e na turbulência geopolítica que estamos a viver e que não se vai embora com o estalar de dedos, mais entropia num processo que já de si é extraordinariamente complicado. Um outro aspecto que eu também queria referir tem a ver com aquilo que, enfim, se nós estivermos na academia, se estivermos no Parlamento Europeu, se estivermos num conjunto, se estivermos às vezes até no próprio Estado, há uma perspectiva relativamente à capacidade de fazer acontecer a descarbonização, que eu partilho, que é um tema absolutamente essencial, mas depois, no fim do dia, estamos a encontrar um problema complicado com aquilo que os mercados aceitam que as empresas façam. E isso tem a ver também, isto é agora uma opinião muito pessoal e portanto, contestável, tem a ver com aquilo que basicamente está relacionado com, não digo em termos ambientais, mas algumas particularidades da forma como os últimos anos ocorreram nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha e noutros países relevantes. Estou a falar dos países do Ocidente, porque, enfim, eu acho que estamos todos de acordo que a contribuição da Rússia para a descarbonização é limitada, a da África do Sul é limitada, e que a da China, enfim, há um esforço grande, mas é um esforço muito desequilibrado e nós não temos a noção exata da direção em que esse esforço está a ir. E, portanto, eu comento factos, não comento desejos, e o que nós verificamos é que alguns excessos que foram, em algumas áreas, daquilo que é o conjunto de políticas, environment, social e governance das empresas, levou a que, em conjunto com a dificuldade de gerir os objetivos de curto prazo de muitos investidores e os objetivos de longo prazo das empresas, e em que estes objetivos ESG
estão muito mais enquadrados numa perspectiva de longo prazo, porque eu maximizo o valor a longo prazo se eu responder adequadamente em tempo àquilo que são as preocupações da sociedade e, portanto, vou desenvolvendo políticas nesse sentido, mas os investidores, por um conjunto de razões, entre os quais alguns excessos que têm mais a ver com o S e com efeitos de demonstração do S do que propriamente com o E ou com o G, têm vindo a dar cada vez menos apoio às propostas da gestão para iniciativas ESG nas empresas. E se olharmos para o que se está a passar nos Estados Unidos, a Proxy Season em 2024 foi no mesmo sentido na Europa. O que nós verificamos é que há cada vez menos apoio às medidas ESG. E que começa a haver, ainda também que com um apoio reduzidíssimo, políticas anti-ESG por algum tipo, assim como temos os ativistas e investidores num determinado sentido, também temos no sentido contrário. Os do sentido contrário também não têm tido grande sorte. Mas, no geral, a taxa de aprovação das medidas ESG, são dados da Morningstar, está muito mais baixa hoje do que estava há 5 anos atrás. E tem vindo a decair. E a Proxy Season europeia foi trágica desse ponto de vista, mas estes dados são para os Estados Unidos. E se olharmos para os resultados, para um relatório recente da PwC, relativamente aos resultados de 2024, o que eles dizem foi que, portanto, eu estou a falar em votações em Assembleia Geral de medidas que são estruturais, transformadoras das empresas, nesta vertente ESG e, em particular, no E. E aqui o que diz é que o apoio dos investidores para este tipo de medidas tem vindo a cair e que passou de quase 40% em 2021 para cerca de 20% em 2020. É evidente que isto não é só nos Estados Unidos, isto está a acontecer de uma forma geral. E tem muito a ver, por um lado, com o facto de a enorme convulsão em que estamos a viver ter tornado mais prioritários outros problemas e haver um certo, desculpem o anglicismo, backlash contra alguns exageros que foram feitos em termos de propostas ESG pela administração, para passar bonito na imprensa, que em geral é muito politicamente orientada nos Estados Unidos. E, portanto, temos aqui um problema. Temos aqui um problema porque nós precisamos de que haja foco nas políticas do ambiente e que as empresas contribuam com as suas soluções, com as suas medidas, com as suas estratégias, de forma significativa, para que nós possamos ter soluções que minimizem as emissões e que minimizem a probabilidade de termos a evolução para um equilíbrio catastrófico. Uma coisa é ter uma convergência para um equilíbrio difícil, outra coisa é ter uma convergência para um equilíbrio catastrófico. E esta tendência não é de 2024, portanto, está a acontecer desde 2022. É evidente que, com a evolução política em algumas economias, como nos Estados Unidos, não vai ajudar neste sentido, pelo contrário, como nós já sabemos. Um outro aspecto que é importante tem a ver com a circularização da economia. Ora, o grau de circularização da economia, como nós sabemos, é bastante baixo ainda. E aqui dependemos extraordinariamente não só da atitude das pessoas, mas da tecnologia, porque para nós podermos utilizar enfim, todo o tipo de resíduos, todo o tipo de material já usado na produção de novos produtos, na produção de novos objetos, nós precisamos, em muitas circunstâncias, ter acesso à tecnologia que ainda não temos hoje. E foi por isso que o PRR europeu teve como desiderato duas áreas essenciais, que foram a área da circularidade e a área da descarbonização. E há uma coisa que é positiva, a Europa está claramente à frente nestas áreas, vai pondo objetivos cada vez maiores, que são extraordinariamente importantes, porque não é por decreto que se determinam as coisas, mas por decreto ajuda-se a empurrar que os agentes que têm a obrigação de responder a estes assuntos ponham mais meios, mais recursos, mais criatividade, mais capacidade para os resolver. E ao fim e ao cabo, nós podemos enfim, utilizar muito menos, ou danificar muito menos o ecossistema se conseguirmos circularizar mais.
E o que nós verificamos é que a expectativa que existe, seja na União Europeia, seja nas Nações Unidas, é para um aumento muito significativo da circularidade da economia nesta próxima década. Não é tanto como na descarbonização, onde ela está a ser puxada, mas espera-se grandes ganhos mais à frente, aqui esperam-se grandes ganhos já. A minha dúvida é, será que o PRR está, de facto, no conjunto dos países da União Europeia, a dar sinais de que vai ajudar a um aumento significativo deste aumento da circularidade na economia? Eu acho que neste momento temos que ter algum cuidado na avaliação. Portanto, o esforço está a ser feito, mas eu devo dizer que sofre de terem aparecido outras prioridades. E já vou falar delas. E, portanto, mais uma vez, a digitalização, que é outro dos objetos da política da União Europeia, enfim, da política mundial, e onde nós temos um atraso enorme em muitas áreas, face nomeadamente aos Estados Unidos, mas também em alguns segmentos em relação à China, também é esperado que a digitalização crescente por si só contribua significativamente para uma economia mais circular, para menos utilização de bens materiais. Ora, quais é que são aqui os problemas que eu acho que nós devemos ter em linha de conta? Por um lado, é preciso incentivar as empresas, continuar a ter objetivos ambiciosos e ser claro na prossecução desses objetivos. No caso português, isso também significa ter talvez um bocadinho menos de política e mais de rigor na execução deste caminho. Devo dizer que me faz um pouco confusão, enfim, que não tenhamos sido capazes, por exemplo, de definir condições de base para a evolução da responsabilidade alargada do produtor, que é algo sobre o qual temos que ser absolutamente intransigentes, assentes mais em achismo do que propriamente em estudos concretos da realidade concreta, onde se aceite, por exemplo, que grandes operadores não apresentem não tenham contas em 2024, não tenham contabilidade analítica que permita segregar as diferentes atividades que têm nesta matéria, etc. Portanto, temos que, todos nós, crescer para a responsabilidade que aqui temos. E, portanto, acho que é muito importante não só que haja uma crescente capacitação das entidades públicas, mas também que se obrigue as entidades públicas e privadas a jogar um jogo em que desculpas de 1980 não sejam razoáveis em 2024. Portanto, é dizer, eu não posso calcular um determinado valor porque o senhor A, B ou C não tem contabilidade organizada, não tem contabilidade analítica. Enfim, é admitido politicamente, mas para mim é absolutamente inconcebível ter esta decisão em 2024, quando nós estamos a falar de entidades que são grandes, que têm muitos meios e que têm um papel crucial no desenvolvimento deste processo. Este processo exige também muita transparência, exige que se perceba muito bem qual é o contributo de todos e exige que se tenha muito cuidado também nas inter-relações entre o público e o privado. Porque aqui tem que se ter muito cuidado com os direitos que se dão nas concessões, que é para depois não ter a política pública ditada por interesses privados que estão cristalizados em determinados contratos que foram feitos num determinado momento. Portanto, tudo isto são coisas que temos que ir melhorando, mas dizer que em Portugal há muito trabalho de casa para ser feito. Qual é que é o grande problema para a Europa e para esta movimentação toda que temos e que me está a preocupar particularmente? É que temos uma situação geoestratégica como eu não me lembro, enfim, eu cheguei à idade adulta no fim da Guerra Fria e, portanto, todo o fim da Guerra Fria e os períodos subsequentes não tiveram nada a ver com a situação que neste momento todos estamos a viver. Depois, temos também, peço desculpa, no caso da União Europeia, a assunção clara, e é compreensível, que os recursos não são ilimitados, de recursos para algo que nós na Europa não temos investido, que é na nossa segurança. E eu devo dizer que aqui eu percebo as prioridades. Primeiro porque a segurança é um bem inestimável, depois porque a segurança garante a liberdade
e garante a democracia, e depois que, enfim, os nossos vizinhos, quer a sul, enfim, no arco do Mediterrâneo, quer a leste, não são grandes campeões das políticas ambientais, não são campeões da democracia e não são campeões da liberdade. E, portanto, se queremos defender este modo de vida, nós temos que dar alguma prioridade. Quando os americanos, desde o tempo do Obama, que disseram que já chega, nós estamos aqui há 60, na altura há 60 anos, a financiar-vos, é a altura de começarem a tomar conta. E a realidade põe-se agora da forma mais difícil. Portanto, num momento particularmente complexo, vamos ter de afetar mais recursos comuns a esse fim. Numa altura em que o próprio Banco Europeu de Investimentos está a reafetar os seus investimentos no sentido da indústria de defesa. Porque nós não podemos ficar dependentes da proteção de terceiros, e eu percebo, os terceiros, ao fim de 70 anos, manda-se o filho para fora de casa. Um outro aspecto é que existe, infelizmente, um ganho cada vez maior. Quer dizer, neste ambiente em que vivemos, é um ambiente em que há muita desinformação, é um ambiente em que há muita acrimónia contra aquilo que tem que ser feito, e onde há pessoas com diferentes graus de relevância e de diferentes graus de responsabilidade que se entretêm a criar desinformação e a pôr em causa aspectos que são absolutamente básicos. Quando eu digo, eu não sou climatologista, mas a comunidade das pessoas que estudam o clima está perfeitamente consciente de que temos, enfim, um problema nas mãos, e ainda por cima esse problema é visível, e depois vejo colegas meus, não desta escola, e muitos não são sequer portugueses, mas académicos, e alguns até relevantes nas suas áreas, a dizer, tudo isso é mentira, porque vou utilizando pequenos contrafactuais e pequenos contra-exemplos para criar esta dúvida persistente. E se a população começa a ter uma dúvida cada vez maior, mais difícil é fazer avançar uma agenda, que é uma agenda de sobrevivência, que é isso que está em causa. E porquê é que eu digo que, enfim, se olharmos para os hotspots no mundo, eles estão cada vez maiores. Isto há uns anos este gráfico tinha menos de metade desta enumeração, mas nós temos um problema, claro, na Europa, que é temos que convencer as empresas a fazer a sua parte. E isso é inultrapassável. Mas, se olharmos para a Europa, nós verificamos que a Alemanha não está a crescer. Tomou decisões ambientais ridículas. Eu peço desculpa se ofendo alguém, mas acho que um país que fecha as suas centrais nucleares para reabrir as centrais a carvão é um país que toma decisões que são contestáveis. E agora, enfim, há muita gente não economista que tem a mesma visão que eu. E, para além disso, tomou decisões no passado que, do ponto de vista estratégico, como se está a ver, eram suicidas. Para além disso, temos um conjunto de países europeus, nomeadamente a França, mas também a Itália, a Espanha, etc., e o conjunto da zona euro não pode pôr muito mais dívida em cima disto. E, portanto, nós podemos dizer, as empresas não estão a fazer o suficiente, o Estado vai fazer. Mas como? A União Europeia vai fazer, mas como? Ainda por cima, não nos podemos esquecer que a projeção do crescimento para este ano é abaixo de 1% e para o ano é pouco acima de 1%. Com uma inflação já controlada, isto significa crescimentos nominais muito baixos. Portanto, aqueles grandes contributos para a queda da dívida acabaram, na generalidade das economias europeias, do rácio da dívida no PIB. E portanto, temos aqui um constrangimento. E, por outro lado, como nós vemos, há países que são muito importantes para a União Europeia que não estão em grandes condições também de fazer um esforço orçamental muito grande. A França, por exemplo, vai continuar nos déficits de 6%. E não consegue sequer aprovar um orçamento com déficit de 6%, porque as forças políticas à esquerda e à direita do governo, nomeadamente um que é apoiante, mas também o Sr. Mélenchon, acham que um déficit de 6% é uma política incomportavelmente não despesista, portanto, querem gastar mais. E o que é que isto significa? Significa que não há limites. Portanto, esta ideia, mas a Europa se juntar pode meter imenso dinheiro nisto, não é possível. Portanto, quais é que são as minhas grandes preocupações e o que é que eu queria deixar? Quer dizer, sendo para mim absolutamente inequívoco que esta é uma luta civilizacional,
que é um aspecto em que, se falharmos, nós e os nossos descendentes todos vão pagar as consequências, e que isso ainda é evitável, cada dia que passa menos evitável, mas ainda é evitável. Há um problema claro de prosseguimento da agenda, e a agenda tem que ser prosseguida da forma mais pragmática possível. Porque se nós pusermos muita ideologia em cima da agenda, o que é que nós vamos ter? Vamos ter mais forças contra. E as forças que são contra são, neste momento, muito grandes. E, neste momento, têm redes montadas na Europa para criar um problema a propósito de tudo. Portanto, eu acho que exige aqui um grande pragmatismo, uma grande força. Existe também um outro aspecto, que é uma grande transparência. Nós temos que perceber exatamente quanto é que isto nos está a custar, mas também sabendo que a alternativa é não ter o nosso modo de vida. A alternativa, que é uma alternativa que muita gente advoga, depois, enfim, quando nós detalhamos, já é mais difícil perceber como é que o fariam, que é, vamos decrescer, portanto, vamos viver num patamar. Eu quero explicar como é que, fora numa sala de pessoas com formação superior, com determinado tipo de preocupações, como é que nós vamos explicar à população em geral, olha, vamos viver todos pior porque temos que preservar o ambiente. Portanto, nós temos que ser capazes de preservar o ambiente sem este decréscimo, que eu adoro quando eu vejo atores nas suas casas milionárias, nas suas salas, a dizer, não, temos que decrescer, porque depois a seguir, olha, desculpe, tenho que tomar aqui o meu aviãozinho até ao próximo espetáculo. E depois diz, não pode falar nisso porque isso é populismo de extrema-direita. Ele pode ir perfeitamente no avião, porque ele tem as preocupações certas. Ou seja, tudo isto é ridículo. E, portanto, nós temos que chegar a uma situação em que, na verdade, temos que ser consistentes nas ações com aquilo que é o nosso discurso. Porque o efeito de demonstração é muito importante. Quer dizer, quando uma pessoa tem um discurso pró-ambiental e tem uma atuação no seu dia-a-dia que é o mais possível contra a defesa do nosso ambiente, essa pessoa está a criar centenas de pessoas que não acreditam que isto é uma urgência. E, portanto, não é populismo dizer que isso é mal feito. Porque é uma defesa ótima. Eu não posso criticar essas pessoas porque estou a ser populista. Não, essas pessoas estão a ser altamente hipócritas e demagógicas e estão a ajudar aqueles que não querem pôr à frente a agenda, que é a agenda relevante. Porque este problema existe, como eu expliquei, os constrangimentos são enormes, neste momento em concreto, e, portanto, sem uma agenda muito clara e sem desvios, eu acho que este é o problema agora do segundo quarto deste século. Ou conseguimos agora, ou temos que nos preparar para, enfim, uma vida, já não, enfim, para os mais velhos como eu, para os nossos descendentes, muito menos apetecível do que aquela que poderíamos, atuando em tempo, proporcionar-lhes. Obrigado.